sua vida. O primeiro, filho de Deus. Como filho de Deus, cordeiro que tira o pecado do mundo. Filho de Davi, aquele que tem por direito assentar-se no trono por toda a eternidade. Mas como filho do homem, ele estava ali a padecer. Por quê? Porque como filho do homem, ele era profeta. No livro de João, capítulo 4, Jesus ele se encontra com aquela mulher onde? No poço de Jacó. Jesus então fala toda a vida dela. Sabia até que ela tinha já tido 4 maridos e que o atual ainda não era dela. Ele sabia de tudo. No entanto, quando ele assim disse, ela olhou para ele e disse: bem sei que tu és profeta. Jesus ele era profeta. E como profeta, irmão, profeta sofre muito. Por quê? Porque profeta tinha um dom de ver o futuro. Vamos imaginar Daniel, o rei Nabucodonosor tem um sonho, chama todos os sátrapas, prefeitos, todos os feiticeiros e diz assim: olha, eu tive um sonho, eu quero que vocês revelem. Aí um dos espertinhos disse: então conta o sonho. O rei falou: não, eu não vou contar, vocês é que tem que adivinhar o sonho, vocês têm que me revelar o sonho sem eu contar. Já pensou, irmãos? Você já pensou alguém sonhar e falar assim: fulano, me dá a interpretação desse sonho. Aí ele fala assim: mas me conta. Não, além de interpretar, tu ainda vai ter que saber que sonho estava na minha mente. Foi isso que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Ele queria testar realmente se eram homens de poder ou não. E ele ainda disse mais: olha, se até amanhã, tal hora, vocês não me contarem a interpretação, vai morrer todo adivinho, sábio, vai morrer todo feiticeiro, vai morrer todo profeta. A escritura diz que passou-se o tempo, ninguém soube, mas alguém chegou para ele e disse assim: Senhor, tem um certo Daniel, que ele tem um espírito excelente. E a escritura diz que o Daniel chegou até a presença do rei, não somente adivinhou, não simplesmente interpretou o sonho, mas Deus lhe mostrou o sonho, que era um sonho para o futuro, aonde reinos iriam dominar e que inclusive a queda de Nabucodonosor estava naquele sonho. Então profeta sonha, profeta prega, profeta tem visões. Foi assim na ilha de Pátimo. O Senhor é como se o Senhor, preste atenção comigo, igreja, o Senhor é como se o Senhor abrisse um grande telão, um grande cinema e fosse mostrando o amanhã que ia acontecer. Deus, é como se ele abrisse um grande telão para o profeta e ia passando: olha, vai acontecer isso aqui amanhã, vai acontecer isso amanhã, vai acontecer aquilo. Amém? Quem está entendendo, dá um glória a Deus, porque a mente de profeta é uma mente muito avançada, tão avançada que Ezequiel, ele viu algo sobrenatural. Ele olhando no capítulo 1, ele olhou para o céu e ele viu 4 rodas. E essas rodas tinham fogo. E a escritura diz que as rodas grandes passavam-se por dentro das pequenas, e ali elas costumavam a brilhar. E se fosse hoje, eu falar que era extraterrestre. Mas ele sabia que ali era algo superior, era algo, e existe, segundo eu vou falar para os irmãos, um grande teólogo judeu, evangélico, Yosef Akiva, ele ministra dizendo que essa visão de Ezequiel, dessas rodas de fogo, era o trono de Deus virado para a terra. Você está entendendo, sim ou não, irmão? Então o profeta vê muito, o profeta vê coisas maravilhosas, o profeta vê como Daniel viu a libertação do seu povo. O profeta é maravilhoso, mas porém, o filho do homem está agora com 3 discípulos, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João.
Esses 3 homens estão com Jesus. Jesus então vai a um jardim. Primeiro, é um lugar bonito, mas se torna um lugar de sofrimento. Um lugar onde o mestre se achega, olha para os 3 e fala o seguinte: ficai aqui, que eu vou até ali orar. Pela primeira vez ele ora a primeira vigília, pois à noite tem 3 vigílias de oração. A primeira ele ora por volta de 3 horas, e ele volta novamente. Os discípulos estão aonde? Dormindo. E ele diz: acaso não podeis vigiar nem por um momento? Sabeis que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Pronto para quê? Pronto para ser salvo. Você está prontinho para ser salvo. Você está prontinha, minha irmã, para o arrebatamento. O que você precisa fazer é o quê? É largar as coisas ruins. Por que o senhor fala que eu estou prontinho? Você está no lugar certo, na hora certa e diante do Deus certo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Por que Jesus volta, ora mais algumas horas e retorna? Eles estão orando de novo. Eles estão, dormindo de novo. Então ele, olha, não façam isso. A Escritura diz que ele volta. E ele volta e diz para os discípulos: olha, eu estou angustiado até a morte. Você já percebeu alguém com depressão? Jesus não estava com depressão, não. Mas existia algo nele que estava lhe destruindo por dentro. Sabe o que era? E quando Jesus orava, por ele ser profeta, abria-se um telão na frente dele, e ele via a mim e ele via você. Ele via a mim e ele via você nos teus sofrimentos. Ele via você nas tuas angústias. Ele via você em teus fracassos, em tuas falhas. Ele via você no teu sofrimento familiar. Muitas das vezes as contas não dá para pagar. Cristo, ele via tudo isso e ele diz: eu não posso desistir. Ele olhava para você e via você no sofrimento com teu filho. Ele olhava e via você no sofrimento com o marido. E ele diz assim: olha, não posso desistir. Eu não posso desistir. Além disso, ele ainda clamava dizendo: Pai, se possível for, retira de mim, aparta de mim esse cálice. Aí eu quero um pouquinho esmiuçar sobre aparta de mim esse cálice. Preste atenção aqui, olha. Eu tenho um cálice aqui na minha mão, sim ou não? Dentro desse cálice tem um líquido. O líquido representa o Espírito Santo. Só que havia algo muito tremendo naquele lugar. Jesus não estava com medo da cruz. Tem teólogo que diz que Jesus estava com medo de morrer. Não. Jesus não estava com medo de morrer. Jesus não estava com medo da morte. Jesus não estava com medo dos pregos. Jesus não estava com medo da coroa de espinho. Jesus não estava com medo daquele chicote. Jesus não estava com medo de carregar aquela cruz na central de Jerusalém. Jesus não estava com medo das cuspidas. Jesus não estava com medo das pedradas. Jesus não estava com medo de nada, a não ser de uma coisa: que para que a vitória chegasse na minha vida e na tua, ele ia ter que tomar um cálice chamado solidão. Como assim? Desde que Cristo nasceu, a Escritura diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Por quê, pastor? Primeiro, Jesus é filho do Espírito Santo. Como assim, pastor?
A Bíblia diz que quem gerou Jesus no ventre de Maria foi o Espírito Santo. Jesus é fruto do Espírito Santo. Jesus, quando foi gerado no ventre de Maria, o Espírito Santo já estava com ele. Mas como assim, pastor? Porque quando Maria, com Jesus no ventre, vai visitar Isabel, a Escritura diz que quando Maria entra na porta da casa de Isabel, João Batista no ventre de Isabel pula de alegria. Sabe por quê, irmão? Porque até a tristeza pula de alegria na presença de Deus. Porque até a alegria pula de alegria. Você precisa entender isso. Você precisa sair daqui certo disso. Ou seja, o Espírito Santo já estava em Jesus mesmo no ventre de Maria. Essa criança cresce e nunca o Espírito Santo se aparta dela. Jamais o Espírito Santo abandonou Jesus. Agora, Jesus está no Getsemane. Há um grande telão em sua frente. Ele vê todo o futuro. Ele sabia que daqui a pouquinho Judas chegaria com soldados, tanto de Roma quanto os soldados do templo de Israel. Ele sabia que ele seria brutalmente arrastado do Getsemane até o tribunal. Ele sabia que ele iria ficar a noite inteira em um local fédido, em um lugar sujo, a um lugar úmido, a um lugar de morte, em um calabouço subterrâneo. Ele sabia que no dia seguinte ele iria ser julgado e que não haveria culpa nenhuma apontada por Pilatos, e que Pilatos mandaria ele até Herodes. Herodes também, não havendo possibilidade de condená-lo, retorna-o novamente a Pilatos, aonde Pilatos manda dar para ele as chicotadas, aonde se prova e se comprova e se cumpre aquilo que está escrito no livro de Isaías capítulo 53, ele foi moído pelas nossas transgressões. Você já viu carne moída, irmão? Antigamente não moía carne, era no pilão. Passaram Jesus pelo pilão da história, estraçalharam Jesus, e tudo isso ele está vendo o que ia acontecer com ele. Mas isso não tirou a vontade dele de morrer por você e por mim. Nem o pior castigo humano, nem o pior golpe desferido pelos soldados romanos ou pelas palavras do sumo sacerdote, nada disso lhe feriu. Mas tem uma coisa que feriu a ele: foi o cálice da solidão. Quando ele sabia que para a morte ser vencida era necessário que o Espírito Santo saísse do seu corpo para que ele morresse. Como assim, pastor Simão? Todas as vezes em que Jesus se deparou com a morte, aquele indivíduo que estava morto reviveu. Lázaro reviveu. Sim ou não? O filho da viúva de Naim reviveu. Porque eu quero dizer para você que a morte não pode com a vida. A morte não pode com a vida. Por isso, meu irmão, é que quando você acorda na segunda-feira, dê o maior sorriso de vida para aquelas pessoas que te cercam. Escute isso aqui, irmão. Nem os cravos, nem as coroas de espinho, nem o chicote, nem a cruz preocupou Jesus ou angustiou. O que angustiou a ele foi saber que para que ele vencesse a morte, era necessário ele passar por um momento sem Deus. Porque para que a morte tomasse posse, conta do seu corpo, era necessário que toda a plenitude do Espírito Santo se esvaísse daquele corpo, daquele templo,
daquele cenáculo de carne. Jesus não estava com medo de perder sangue por você, mas ele estava angustiado, porque pela primeira vez em 33 anos e meio, ele, o Filho do homem, o Filho de Deus e o Filho de Davi, estaria sozinho naquele madeiro. E quantas vezes nós nos encontramos sozinhos? E quantas vezes nós nos sentimos sozinhos? E quantas vezes os nossos gritos é em silêncio? Quantas vezes as nossas dores temos que suportar em silêncio? A Escritura diz que nesta noite Jesus suou gotas de sangue, porque o seu organismo entrou em colapso. Escute, o organismo de Jesus entrou em colapso, a carne não suportou. O sistema linfático, que é o responsável por captar, tirar todo o líquido do nosso corpo, ele entrou em conflito com os capilares, ou seja, os micros vasos de sangue. E a Escritura diz que pelos poros de Jesus não saíram suor, saíram sangue. Mas naquela noite, ao ele passar por aquele momento de solidão, a Escritura diz que pela morte ter alcançado ele, a semente naquele momento morreu, foi enterrada, e ao terceiro dia ela germinou e ela nasceu para vencer todo o problema na tua vida, nasceu para te dar vitória na tua vida familiar, na tua vida conjugal, na tua vida sentimental. Quero dizer para você, meu irmão, que nada superou o amor de Cristo por você. E você vai desistir, porque vai desistir? Eu não desisto. Você vai desistir? Eu não desisto. Ele não desistiu. Ele foi por você até o fim.